É hora de reunir a família, é o programa Desafios que está começando. Muito obrigado pela sua companhia, de norte a sul, de leste a oeste. Você também que está nos acompanhando através da internet, o meu abraço apertado. Mas olha, quero fazer um convite já no início do programa. Esse QR Code que você está vendo na sua telinha, é só apontar a câmera do seu celular. Você vai direto para o nosso canal no YouTube e é um convite, não paga nada. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça de apertar o sininho, curtir e compartilhar os nossos conteúdos e vem me seguir no Instagram, @eliblunkdesafios. E por falar em desafios, nosso programa é de pauta positiva. Hoje eu tenho uma convidada, é a Sara Lima, professora da Educação Básica no município de Guarapari, formada em Psicologia, pós-graduada em Pedagogia Empresarial. No quadro de variedades eu tenho uma palavra especial para o seu coração. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música Lamento de Abacuque. Sara, uma alegria recebê-la no programa Desafios. Eu estou cumprimentando você aqui. Muito prazer estar aqui também com vocês. Uma alegria muito grande. Privilégio para nós, Sara. Sara, vamos lá. Como foi o início dessa história aí? Você só tem, é verdade, só 2% da visão? Sim, eu fui diagnosticada com atrofia óptica bilateral. É uma lesão no nervo óptico. E por isso que eu tenho essa baixa visão. E desde a sua infância? Sim, eu nasci com essa deficiência. Então, e como foi no transcorrer da sua infância, seja até mesmo na escola, quando você começou a perceber a sua dificuldade? Então, eu sempre soube, né? Meus pais sempre trabalharam essa questão comigo, mas eu só fui entender o que era ser deficiente visual mesmo quando eu fui entrar na escola. E os desafios começaram a surgir, principalmente com relação à aprendizagem, à letra. E aí eu tive um suporte em casa, meus pais me ajudaram muito e eu sempre quis muito aprender. Então eu sempre falava, professora, eu posso ficar aqui de pé do lado do quadro? E aí eu copiava só até onde o meu olho conseguia enxergar. E aí eu ia para casa com um caderninho todo incompleto, né? E aí eu comecei a perceber que tinha uns coleguinhas que já liam, eu também já lia, porque meus pais trabalharam com isso em casa. E aí eu chegava perto de um coleguinha e falava, posso sentar com você? Você pode ler para mim? Aí ele lia e eu escrevia, ele ditava para mim e eu escrevia. E assim eu fui me desenvolvendo na escola, fui arrumando jeitos para poder aprender, porque eu não queria ficar para trás nesse mundo. Como foi deixar de ser a aluna? Pensa que você está aprendendo até hoje, né? Com certeza. Acabou de se formar em psicologia, mas se tornou professora, gente, e psicóloga agora. Olha, eu não imaginava ser professora. Na verdade, o meu sonho era ser psicóloga, mas a faculdade ficava muito longe de lá de casa. E aí a gente pensou num ponto estratégico, estudar perto de onde tinha ponto de ônibus, que eu poderia ir e vir com mais autonomia. E aí nessa faculdade só tinha pedagogia. E foi uma preocupação muito grande, mas quando eu entrei no curso de pedagogia, a primeira aula foi sobre o que você vê. E aí eu aprendi que ensinar é ver além das possibilidades. Eu falei, opa, ver além? Então tá bom, então acho que aqui é o meu lugar. E olha, eu costumo dizer o seguinte, eu aprendi isso, ouvi também em algum lugar, não me recordo, ver o que todo mundo vê não é visão. Não é isso? Sim. E a gente está aqui, ó, de posse de um milagre, porque a Sara é um milagre. Amém, glória a Deus. Não é isso? É verdade. Eu queria que você falasse comigo se fosse uma ferramenta, está em cima do seu colo aí. Sim, é verdade. O que é isso aí, Isso Sara? aqui é uma bengala branca. As bengalas, elas são classificadas conforme o nível de visão que a pessoa tem. Vou pegar aqui, Sara. Pode, fica à vontade. A bengala branca, ela indica que a pessoa é totalmente cega. A bengala verde significa que a pessoa é baixa visão. Tô até para comprar uma verdinha para mim. E também tem a bengala que é branca com vermelho, que significa que a pessoa é cega e surda também. Menina, olha só, você com 2% da visão, eu tô achando que você não tá precisando nem de usar bengala. Jesus está mandando os anjos para guardar você aí. Glória a Deus. Eu conto muito. Tô devolvendo aqui para você. Eu conto muito com isso, viu? Mas, Sara, me fala uma coisa agora aqui. O Estado, né, assim, estou dizendo o município,
Com essa deficiência da visão, você é mais que vencedora, você é um milagre, professora, psicóloga. Mas você acha que o Estado está preparado, as instituições, para lidar com pessoas como a Sara? O mundo não está preparado. O mundo, ele foi feito para pessoas que enxergam bem, para pessoas que escutam, para pessoas que andam sem auxílio de nada, né? Mas o mundo, ele foi feito para isso. Só que nós precisamos tomar o nosso lugar, né? Antes da Sara deficiente, tem a Sara pessoa, a Sara cidadã, a Sara que serve a um Deus, que acredita. Então, a deficiência, ela é um detalhe. Ela faz parte de mim, mas ela não me define. É porque eu vejo que é necessário os nossos gestores públicos pensarem nas minorias, pensarem em pessoas como a Sara. É verdade, com certeza. Nos seus projetos, não é isso? Sim, é verdade, com certeza. Você conseguiu, você conquistou, você está aqui no programa Desafios contando essa história linda. Mas eu quero aproveitar a sua experiência para você falar para as pessoas que estão em casa, que às vezes elas acham que elas estão com problemas. Mas o único problema que ela não tem é físico. Ela enxerga bem, ela ouve bem, ela fala, ela anda, ela caminha, mas ela está querendo desistir da vida, Sara. Entendo. O que ela deve fazer em casa? Olha, eu acho que a gente tem que entender que a nossa dificuldade, ela não vai definir quem a gente é. Isso eu tenho certeza. Eu falo isso todo dia no espelho para mim, quando eu acordo e me vejo no espelho. A deficiência não vai me definir, a dificuldade não me define. Isso pode ser algo passageiro ou pode ser algo que eu vou carregar também, igual a minha deficiência. Eu vou carregar até o fim da minha vida. Mas eu não posso permitir que ela conduza a minha vida. Na minha vida eu tive duas opções. Ou eu paro, ou eu iria parar, ou eu encararia esse mundo. E por mais difícil que seja encarar esse mundo, essa é a melhor opção. Porque senão as circunstâncias vão definir a nossa vida, vão definir a nossa felicidade. E aí a gente vai viver o quê? Sem escolha de vida. E ser feliz é uma escolha. Ô Sara, você sempre fez questão na sua história de expressar a sua fé em Deus. Qual a relação da sua fé com Jesus e a sua felicidade? Jesus é tudo para mim. Jesus é quem ilumina os meus olhos cada vez que eu acordo. Ele é quem guia todos os meus passos. E eu vejo assim, a mão dele presente todos os dias na minha vida. Quando eu tropeço num lugar e não caio. Eu vejo Jesus presente na minha vida quando eu consigo ensinar uma criança a ler. E as pessoas falam, como você consegue fazer isso? E eu falo, é Jesus. A palavra de Deus fala em Provérbios que tudo que a gente fizer, a gente tem que dedicar ao Senhor. E o meu trabalho, eu dedico muito a Ele. E isso me deixa feliz. Você atribui, então, assim, que todo esse sucesso, o seu sucesso, porque você é um sucesso, Sara. Professora, muito psicóloga, obrigada. Com 2% da visão, isso é um milagre. Você atribui 100% a Jesus. Atribuo 100% a Jesus. Tanto que o trabalho que eu tenho hoje foi o Senhor que me deu. Inclusive, eu queria que você fale um pouco sobre isso. Como é que foi? Com 2% se tornar professora. Foi isso. Guarapari está privilegiada a cidade, hein? Há 4 anos atrás eu tive um sonho. Inclusive, nesse período eu estava fora da presença de Deus. Eu tive um sonho de que eu iria ser aprovada num concurso de Guarapari. E eu até questionava esse professor. Eu dizia assim, porque esse professor ele me conduzia a uma sala. E ele conversava comigo, falava que eu iria ser aprovada nesse concurso. Isso tudo em sonho? Isso tudo em sonho. E ele dizia assim, e eu falava assim, olha, mas eu queria trabalhar na minha cidade, que é o lugar onde eu moro, tem várias escolas. Aí ele falava, não, você vai ser aprovada na prefeitura de Guarapari. E eu ficava com medo, mas eu guardei aquilo no meu coração.
porque ele disse que Deus faria uma grande obra na minha vida, naquele lugar. E eu agradeço muito a Deus. Passaram-se 4 anos, eu fiquei com aquilo no meu coração, mas eu tive medo de que não se realizaria, né? Porque o ser humano, ele é limitado, ele não consegue ver aquilo que Deus tem para ele. Então, eu, na minha limitação, tive muito medo. Depois de 4 anos, o Senhor abriu essa porta para mim. E agora eu estou trabalhando numa escolinha e, graças a Deus, na minha turminha, a gente é muito feliz. As crianças falam, tia, vamos fazer uma oração antes de começar a aula? Eles sempre pedem, assim, porque eles sabem que eu sou cristã, né? E eles falam, vamos fazer uma oração? Quando a gente termina a nossa aula, tia, vamos agradecer a Deus? E a minha turminha tem 100% de aproveitamento, é uma das melhores turmas da escola. E todos perguntam como você consegue realizar esse trabalho com as crianças. E eu sempre digo que a glória é de Deus. Sabe, Sara, confesso para você, nesses 25 anos de programa Desafios, você é uma das minhas convidadas, entrevistadas assim, mais emocionantes, porque eu vejo pessoas desistindo por nada e você, como diz a Bíblia, mais que vencedora. E precisamos deixar claro aqui que Deus falou com você em sonho e a prova de que Deus falou é que você foi efetivada como professora na cidade de Guarapari. É verdade. Não é isso? Sim. Precisamos fortalecer isso, gerar fé para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Porque nós estamos vivendo agora no tempo da graça de Deus, da bondade de Deus. E nós precisamos confiar nisso, né? Nós precisamos confiar que o Espírito Santo de Deus tem guiado as nossas vidas. E se a gente permitir, apesar das nossas dificuldades, Deus vai nos abençoar. As pessoas até questionam, Sara, por que Deus não te cura então? Eu acredito que tem pessoas que vão viver experiências com Deus, que Deus vai operar milagre na vida deles, né? Pessoas que vão viver milagres, mas outras que serão milagres. E você é uma delas aí. O nome de Deus vai ser glorificado. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele receber esse Jesus que tem feito essas maravilhas na sua vida? Ele precisa abrir o coração, ser sincero e expor todo o seu sentimento, todo o seu medo, toda a sua emoção, expor tudo que ele sente a Jesus. A Bíblia fala, né? Entra no seu quarto, dobre o seu joelho e ore ao Pai, porque Ele está nos ouvindo, né? Eu estou emocionado aqui, eu estou emocionado com você aqui, mas vamos lá, vamos fechar aqui. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Vamos lá. E qual a importância dele congregar, de buscar uma igreja perto da casa dele? Viver em comunhão. A palavra de Deus diz, quem se isola peca. E quando nós estamos congregados com os nossos irmãos, nós estamos fortalecidos. Eu estou aqui hoje porque eu tive não só uma família que orou por mim, mas também os meus irmãos em Cristo, que oraram comigo, que buscaram comigo. E estamos ali um fortalecendo o outro, né? Em comunhão com o Senhor. E você faz parte de uma igreja bem bacana, que é a Igreja Cristã Maranata. Sim, faço sim. Graças a Deus. Sara, eu quero agradecer você ter atendido o nosso convite. Parabéns pela sua determinação, mas acima de tudo pela sua fé em Jesus Cristo. Muito obrigada pelo espaço, que Jesus continue abençoando sua vida e que esse programa seja uma porta para que Deus entre na casa das pessoas através daqui. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Para você que está em casa, essa simpatia. Conversei com Sara Lima, professora da Educação Básica no município de Guarapari, formada em psicologia e pós-graduada em pedagogia empresarial. Com 2% da visão, ela chegou até aqui. É assim que Jesus faz. Ele torna possível aquilo que aos olhos humanos é impossível. E você pode experimentar isso na sua casa, basta que você queira, sabe? Abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já.
Uma das cartas mais lindas no Novo Testamento é a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu quero conversar um pouco com você a respeito do verdadeiro evangelho que é cercado por dificuldades. Mas existe um outro evangelho sendo pregado, não somente no Brasil, mas no mundo. Um evangelho, segundo eles, o de Jesus Cristo, de prosperidade, de cura, que tudo vai dar certo. Recebemos essas mensagens, acessamos ou tomamos conhecimento delas. E esses pregadores, eles estão, inclusive, ganhando muito dinheiro. Mas eu não estou aqui para julgar, estou aqui para chamar a sua atenção. Porque o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ele não nos promete uma vida muito tranquila ou fácil neste mundo. Aí, de repente, você pergunta, mas então por que eu vou ter Jesus? Com Jesus, você vai sair do outro lado dessa luta, dessa dificuldade, mais que vencedor. Sem Jesus, você já está derrotado. Essa é a diferença. Mas eu preciso me atentar. Qual é o evangelho de Jesus Cristo que estão me apresentando? Nessa comunidade onde eu congrego, levo a minha família, os meus filhos. Então, Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele destina essa carta aos santos, aos bispos e aos diáconos. Então, significa que ele escreveu essa carta para a liderança daquela igreja. Se são líderes, eles estão num outro nível. E na igreja, nem todos são santos, nem todos são bispos e nem todos são diáconos. Então, quando nós lemos o primeiro capítulo que Paulo está escrevendo para essa diretoria, para essa liderança, é para pessoas maduras. E ele fala num linguajar, revelando as suas guerras, as suas batalhas, as suas dificuldades. E no verso 13, ele traz para nós que ele estava preso. Ele escreveu essa carta de dentro da prisão para os santos, bispos e diáconos que estavam cuidando daquele povo. Mas por que trazer essa palavra? Porque às vezes a gente vive na ilusão, na fantasia. E Paulo exortou uma outra igreja, os Gálatas. Ele disse assim: eu me admiro como que vocês tão facilmente estão seguindo um outro evangelho. Então existe o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e existe o falso evangelho de Jesus Cristo. E tem muitas igrejas que estão adotando algumas ações, estratégias de marketing para prender você, a sua família, sabe, uma recreação para os seus filhos, mas não tem sustentação bíblica, a palavra, alicerce que é Cristo, para nortear-nos neste mundo de dificuldades. Qual é a igreja da moda, Eli? Cuidado com ela. Qual é a igreja que eu devo congregar? Você deve estudar com muito critério, com muito carinho e eleger, sim. Precisa-se de um mentor espiritual, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, para orientar você, para me orientar. Mas você precisa ser exigente e também pedir a Deus amor pela leitura da palavra, porque se você tem uma intimidade, você tem conhecimento com a leitura da Bíblia, você não será enganado facilmente. E Paulo, ele se dirige para esses irmãos falando das suas lutas, das suas mazelas, e ele diz assim: olha, eu tenho saudade de vocês. Aquele que iniciou a obra vai completar. O desejo de Paulo era estar com esses líderes, com esses santos, mas ele estava encarcerado, ele estava preso. Aí ele diz, no verso 4, que ele orava
Mas quando ele orava, ele se lembrava com muita alegria, se lembrava desses irmãos com muito prazer, com muito gozo. E eu confesso para você, nesses 23 anos do programa Desafios, quantas pessoas já passaram por aqui? Quantas pessoas que nós já trabalhamos juntos, carregamos o piano juntos, muitas igrejas estabelecidas, a gente ajudou. E hoje eu tenho saudade de algumas dessas pessoas. Tenho procurado visitá-los, porque são homens, alguns deles, como diz o autor de Hebreus, que este mundo que nós vivemos, não é merecedor de pessoas com um quilate fantástico, como alguns heróis da fé, homens de Deus. E olha, eu quero deixar claro para você, na maioria esmagadora, os principais líderes da Igreja de Cristo do mundo são pessoas de bem. A igreja ela é composta de pessoas imperfeitas, sim, porque se existissem duas pessoas perfeitas, seriam dois deuses. Então só existe um que é perfeito, Deus. O que eu faço, Eli? Olhe para você, não se preocupe com o outro. Mas quero fechar esse bate-papo aqui dizendo para você o seguinte: Paulo nos deixa duas orientações. A primeira delas é que nós precisamos orar, ter uma vida de oração, orar em todo tempo, orar em todos os lugares, em todas as ocasiões. Parar de dar desculpa, porque a oração, ela é a chave da vitória. E não ser o cristão praticante, o crente 6 horas. Então eu chamo a sua atenção, tenha e desenvolva uma vida de oração. Então, em segundo lugar, qual deve ser o propósito desta oração? Olha o que Paulo escreveu no verso 9. Aumentar o amor em conhecimento. O conhecimento em toda percepção. Não apenas pelos sentidos, mas pelo intelecto. Conhecimento de discernimento moral em assuntos éticos. É o propósito da nossa oração. Para discernirem o melhor, está lá no verso 10, com o fim de serem puros e irrepreensíveis. O desejo de Deus é que a gente se afaste de tudo aquilo que possa nos contaminar. Ser irrepreensível. Não dá direito às pessoas de falarem de você. Se você for irrepreensível, já vão falar. Agora imagina se você não vigia. E João, capítulo 15, verso 8 diz: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Que fruto é esse? Fruto de justiça. Qual a fonte, o útero desses frutos? Jesus Cristo. Então que sejamos maduros. Você que está em casa me assistindo, cuidado com o evangelho de facilidades, da prosperidade, da cura. Tudo isso é consequência do poder da fé através do nome de Jesus. Mas cuidado com este evangelho proposto, estratégias, ações, oferecidas por alguns grupos, comunidades, igrejas, sejam elas, quem quer que seja, vigia, porque o verdadeiro evangelho, ele é cercado por muitas dificuldades. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios, mas olha, esse QR Code que você está vendo na sua telinha, é só apontar a câmera do seu celular, você vai direto para o nosso canal no YouTube. Eu estou te fazendo um convite especial, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de apertar o sininho, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e venha me seguir também no Instagram, @eliblumdesafios.
Você fica agora com o videoclipe da música Lamento de Abacuque. Até amanhã, se Deus quiser, e muito obrigado pela sua companhia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira sempre falte e os campos não produzam mais alimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Toma os meus pés como os da costa e me faz andar e me faz voar. Ele é o Deus de toda a criação, Ele tem todo o poder. De repente, à sua volta, os seus olhos só estão vendo destruição, mas confie a sua vida e os seus problemas ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira sempre falte e os campos não produzam mais alimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Toma os meus pés como os da costa e me faz andar e me faz de toda a criação. Só Ele tem todo o poder.